Olá, eu sou o Der Júnior e hoje vamos falar sobre o futebol do Grande ABC, disputando a Série A do Paulistão, o Santo André, que até então fugia do rebaixamento, agora passa a sonhar com a classificação. E para isso, conversamos com o técnico Thiago Carpini e com o atleta que salvou de virada o Santo André no último jogo contra o Guarani, aos 49 do segundo tempo, Jatobá. Confira! Toma, fala pra gente aí como tá aí os próximos jogos. No último jogo aí, aos 49 do segundo tempo aí, salvou o time. Então, primeiramente, boa tarde a todos. O time está muito confiante, né? Foi uma vitória muito importante, muito boa para nós, que vai, né, nos dar um nível de confiança ainda maior que a gente já estava. Porque apesar dos resultados não estarem vindo, as atuações nos jogos, né, estavam sendo boas. Só faltava alguns detalhes aí para a vitória sair. E eu, graças a Deus, aí nesse último jogo, no finalzinho, no último lance ali, pude ajudar o time dando a vitória, né, com o gol da vitória. Mas é como eu falei nas outras entrevistas, eu ganhei o troféu lá de melhor do jogo, mas o troféu era pro time todo, porque aí no primeiro tempo acho que não foi nossa equipe, mas o segundo tempo que nossa equipe fez foi de extrema excelência. Então eu só fui um pequeno detalhe que entrou ali e finalizou a vitória. Tirando todos os jogos aí, titular ou no segundo aí, como que você tá observando, você que chegou esse ano aqui no clube, como que você tá observando essa união do time? Desde o começo, desde a primeira semana que eu estive aqui em Santo André, no clube, eu até comentei muito com meu pai isso, que eu sempre converso com ele. O time estava bastante unido, todo mundo se dando bem, assim, e esse é difícil, né? Eu já passei por vários clubes, é difícil hoje em dia. A gente sabe que o jogador tem um ego, é difícil, é complicado lidar, assim, então todo mundo se dá bem e ser essa cumplicidade, essa família realmente que a gente fala, a segunda família, ser formada é difícil, mas não, aqui eu senti desde o começo, estou muito, muito feliz, confiante, nosso time, a comissão técnica também é muito boa, então o ambiente, independente de resultado, qualquer coisa, é muito bom, de muita confiança, então isso ajuda bastante no trabalho. 3 jogos aí para finalizar a primeira fase do campeonato, segundo do grupo D. Como que você vê esses próximos 3 jogos aí? Há 3 jogos importantíssimos, né? Confrontos diretos aí que vão ser muito difíceis, a gente sabe disso. A gente, né, o professor Carpini sempre passa pra gente que o próximo jogo sempre vai ser mais difícil. Pra gente estar bem, né, concentrado e não achar que vai ter jogo fácil. Então a gente vai bastante concentrado, mas também confiante para esses 3 jogos aí, para a gente conquistar nossos objetivos que a gente almeja desde o começo do campeonato. Deixa um convite para a torcida aí, próximo jogo aí é aqui no Brunão. Deixa um convite para a torcida aí vir apoiar. Então, até comentei numa entrevista que eu dei para uma rádio, que foi bonito de ver a torcida lá no Brinco de Ouro. Eu lembro que eu estava no banco e eu vi até uma grande parte da torcida chegar ali depois da metade do primeiro tempo e já estava 2-0 para eles, mas eles não pararam de cantar um minuto. Estavam até fazendo mais barulho que a torcida do próprio Guarani e eu senti isso na pele ali do banco. Então foi bonito de ver. Eu peço que a torcida compareça com o mesmo espírito que aqueles que compareceram no Brinco de Ouro, porque a gente não entra em campo para perder, jamais. A gente entra para dar nosso melhor, mas tem percurso do jogo, a gente acaba saindo atrás, sai na frente, toma virada, depois vira de novo. O futebol é assim. E pedir para a torcida comparecer, cantar até o final, nos apoiar, nos dar confiança, que esse time aqui está bastante unido, é um time de muita qualidade, uma comissão muito boa, que está pronto para fazer história aqui no Santo André. Agradeço. Acabamos de falar aqui com o Jatobá, que no último jogo aí contra o Guarani salvou o Santo André no terceiro gol aos 49 do segundo tempo. É aquele virgulazinha que Da partida, literalmente. Emoções ali, não tem nem como descrever. Só agradecer a Deus, minha família e o grupo aí também que está bem unido. E continuar nessa pegada, nesse foco que vai dar tudo certo. Valeu. vamos falar com o técnico Thiago Carpini. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer bater um papo aí, prazer recebê-los aqui, falar um pouquinho desse momento nosso. Fala pra gente aí como tá sendo foram esses 9 jogos aí. Dentro do previsto, a dificuldade que é o Campeonato Paulista, jogos de tamanho equilíbrio, de grande dificuldade. Acho que essa última partida em especial para nós valeu muito, não só em termos de pontuação, mas para a gente concretizar em pontuação tudo aquilo que já vinha sendo feito de bom pelos atletas, né? Acho que foram bons jogos que a equipe do Santo André desempenhou e por uns detalhes finais a gente deixou escapar uma pontuação melhor.
Então acho que nesse último jogo a gente conseguiu continuar evoluindo, fazendo bons jogos dentro de um padrão, de um conceito que está sendo aplicado desde o início do planejamento desse trabalho e acompanhando a pontuação, que é o mais importante nesse momento para as nossas pretensões, primeiro de permanência e depois a gente poder sonhar com algo maior. 3 jogos aí para a primeira fase, né? Em segundo do grupo D. Como que você vê esses próximos 3 jogos aí? Extremamente difíceis, né? Essa é a nossa competição. O Santo André hoje, se você olhar, são 3 derrotas dentro da competição e 3 derrotas para Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Contra o São Paulo talvez merecendo um resultado melhor, contra o Corinthians no segundo tempo jogando melhor, com pênalti também no VAR duvidoso, contra o Palmeiras também um pênalti no VAR, fazendo um bom jogo no Allianz. Então dentro daquilo que a gente esperava, da dificuldade grande. E agora esses 3 jogos, né, você jogar contra quem está ali na parte de baixo da tabela, que é o caso de Inter de Limeira e Água Santa e o próprio Santo André, que briga pela sobrevivência, a dificuldade é muito maior. No caso do Ituano, é uma das melhores equipes do interior, na minha opinião, uma equipe que é favorita para esse jogo, né, em termos de pontuação e de futebol também apresentado, mas que a gente precisa fazer um bom jogo de maneira organizada, assim a gente está mais próximo da vitória, e buscando essa vitória passo a passo. Né? Não vamos falar dos 3 jogos, os 3 são importantes, mas o mais importante é sábado contra o Ituano, depois a gente pensa um pouquinho para o próximo, mas eu acho que um bom resultado em casa no sábado nos dá uma condição grande já de esquecer rebaixamento, entregar o projeto que nos foi dado aí como missão e temos mais 2 jogos para de repente galgar coisas maiores. A importância da participação da torcida nos jogos em casa. Muito importante que o torcedor venha, nos apoie, né? Continue nos apoiando, sabendo das nossas dificuldades, nossas limitações, mas o torcedor tem nos apoiado e que ele possa vir em maior número ainda, né? Que ele possa encher o estádio, né? Que a gente possa ver esse estádio como estava no jogo do Corinthians, com um público bem grande, todo a nosso favor, empurrando, incentivando, nos ajudando nos 90 minutos, sem dúvida, seria uma peça fundamental. O último jogo vai ser aqui aqui no estádio de Santo André, contra o Inter de Limeira, um time que o senhor defendeu no último ano, né? Como que o senhor vê essa rivalidade, né? Sendo que o senhor estava o ano passado lá. Não, acho que não tem rivalidade, é um jogo difícil como qualquer outro, que o desfecho possa ser como o Guarani, que eu estava um ano anterior e vencemos no final. Então, brincadeiras à parte, tenho um carinho enorme pela Internacional, pelas pessoas que lá estão, que fazem o clube, pelo presidente Lucas, pelo vice-presidente Rigo, tenho amizade, falo com eles até hoje. Torço para que a Internacional também se dê bem na competição, mas no último jogo seremos adversários, eu vou buscar a vitória, eles vão buscar também, e o jogo é jogado, né? Então acho que ainda temos um tempinho para pensar na Internacional, mas em relação à rivalidade, não, isso não existe. Como foi o Guarani foi minha casa por muitos anos como atleta e como treinador, como interino, ocupei vários cargos lá, tenho um carinho enorme, mas óbvio que eu defendo hoje o Santo André e quero vencer. Hoje o senhor é um dos técnicos mais novos aí, dessa nova leva aí, né? Quais são as dificuldades aí nessa... exatamente pela idade, né? Como que o senhor vê os atletas, o olhar dos atletas? Eu vejo de maneira igual aos mais velhos. O atleta hoje ele tem um outro perfil, o atleta hoje ele mede o treinador muito pelo conteúdo. Eu acho que você tem que ter conteúdo, você tem que ter conceito, você tem que ter convicção no que você faz, tomada de decisão, gestão de grupo, sendo mais jovem da competição, que sou eu como o treinador de mais idade, mais bagagem, que eu nem sei quem é dentro do Paulistão hoje, mas que são grandes treinadores que estão aí há muito tempo no mercado. Então, dificuldade nenhuma, dificuldade é zero, muito pelo contrário, acho que a facilidade é grande de entender o pensamento do atleta, até pela proximidade da idade, e há 2, 3 anos atrás, antes de iniciar minha carreira, essa transição como treinador, eu ainda estava no vestiário com muitos deles, então eu acho que isso me facilita bastante, eu não vejo a idade como um empecilho, né? Apesar da pouca idade ser o mais jovem, eu sou um dos treinadores que mais partidas tem no Campeonato Paulista, já é o 3º Paulistão consecutivo, sem contar as boas campanhas de Série B, então acho que graças a Deus as coisas têm acontecido de maneira muito rápida na minha carreira, e eu acho que isso é o respeito que a gente ganha com os atletas mediante as nossas posturas, atitudes, não só aquilo que a gente fala. Uma mensagem aí para a torcida do Santo André. A mensagem é que o torcedor possa continuar nos apoiando, compareça em maior número, né, nos incentive do primeiro ao último minuto, nos incentive,
que isso é muito importante. E o Santo André, acho que a resposta dentro de campo está sendo bem dada. Às vezes o resultado não acontecia, o torcedor fica impaciente com razão, mas a entrega, a competitividade, a organização, isso eu acho que não seria justo cobrar desse grupo, mas que os torcedores possam comparecer, nos incentivar e nos apoiar, que sem dúvida ele pode ser determinante para a permanência do Santo André e posteriormente, por que não, uma classificação. Você acabou de conferir a nossa entrevista com o técnico do Santo André, Thiago Carpini, e com o meia Jatobá. Lembrando que no próximo sábado, às 20h30, o Ramalhão enfrenta o Ituano no estádio Bruno José Daniel. Fica aí, o convite para você ir lá, conferir o jogo de pertinho e incentivar o seu time de coração. Eu sou o Dair Júnior e até a próxima!